Por 2 anos, toda semana, sem falhar uma única vez, minha cunhada Roberta fazia a mesma coisa, toda semana, com a regularidade de quem tem compromisso marcado, com a pontualidade de quem não esquece, com aquela constância que só existe quando algo é intencional e não acidental. E por 2 anos inteiros, eu olhei para aquele comportamento sem conseguir nomear o que era. Tentei várias interpretações ao longo desse tempo, tentei encaixar o que via em categorias que fizessem sentido dentro da minha visão de mundo, que era a visão de mundo de uma mulher de boa fé que preferia acreditar na versão menos sombria das coisas quando havia 2 versões possíveis. Tentei entender como cuidado excessivo. Tentei entender como estranheza de personalidade, daquele jeito que algumas pessoas têm de fazer as coisas de um jeito específico sem perceber que incomodam. Tentei entender como ciúmes normais de irmã mais velha que não sabe soltar o irmão completamente. Mas nenhuma interpretação fechava completamente, nenhuma explicava os detalhes com precisão suficiente, e eu ficava com aquela sensação específica de quem está vendo um quebra-cabeça que tem todas as peças na frente, mas não consegue enxergar a imagem que elas formam porque ainda falta a peça do meio. Quando descobri a peça do meio, meu casamento quase não sobreviveu ao que essa descoberta revelou. Mas quando meu marido descobriu junto comigo, sentado ao meu lado com o mesmo olhar de quem está vendo algo que não queria ver, mas não pode mais não ver, foi ela quem desmoronou. Não eu, ela. Mas antes de chegar naquele momento, eu preciso te contar o que ela fazia toda semana. Preciso te contar o detalhe específico que eu via acontecer toda semana durante 2 anos e que eu não conseguia nomear com precisão. Porque quando eu te contar o que era, você vai entender imediatamente por que eu não conseguia nomear. Era uma daquelas coisas que são tão específicas, tão calculadas, tão precisas na crueldade, que exige que a mente de uma pessoa de boa fé resiste a acreditar que alguém seria capaz de fazer aquilo de forma intencional e sistemática ao longo de tanto tempo. A mente de boa fé sempre encontra uma explicação alternativa, sempre prefere acreditar em coincidência. Sempre escolhe a interpretação menos sombria, porque a interpretação menos sombria custa menos emocionalmente no curto prazo. E eu paguei o preço dessa preferência por 2 anos seguidos, semana após semana, até que o preço ficou grande demais para continuar pagando. Meu nome é Luciana. Tenho 34 anos, sou designer gráfica, trabalho de home office há 5 anos num estúdio que montei no quarto de hóspedes do apartamento que divido com o meu marido Gabriel desde que a gente casou há 3 anos. Sou filha única, cresci numa família pequena e tranquila. Não tenho muita experiência com as dinâmicas complexas que às vezes existem em famílias grandes, com muitos irmãos e histórias antigas que atravessam décadas. Isso é importante para entender por que demorei tanto para ver o que estava diante de mim com tanta clareza. Eu não tinha um mapa daquele território. Nunca tinha precisado desse mapa antes. E quando você não tem um mapa, você demora mais para reconhecer os caminhos que o outro está usando. Gabriel é o filho do meio de 3 irmãos. Tem a Roberta, 2 anos mais velha, e o Tiago, 4 anos mais novo. A família inteira mora na mesma cidade, os pais num bairro a 20 minutos do nosso apartamento, Tiago num kitnet perto do trabalho e Roberta numa casa a 3 quarteirões da casa dos pais, escolhida estrategicamente perto deles, o que já diz algo sobre a dinâmica que ela tinha construído ali ao longo de décadas de convivência próxima. Roberta é professora de português no ensino médio, solteira, sem filhos, dedicada de um jeito que eu aprendi ao longo do tempo a ler de 2 formas completamente diferentes, conforme fui entendendo mais o contexto e mais a estrutura do que estava acontecendo. Dedicada à família como projeto de vida e dedicada especificamente ao Gabriel como centro desse projeto de vida de um jeito que tinha uma intensidade que não era a intensidade normal e saudável de amor de irmã. Conheci Gabriel numa exposição de design gráfico num espaço cultural da cidade. Ele foi porque um amigo trabalhou num dos projetos expostos. Eu fui porque 2 dos trabalhos eram meus. A gente se encontrou na frente de um dos meus próprios trabalhos e eu fiquei observando o rosto dele enquanto ele olhava para o painel, tentando entender o que ele estava sentindo diante daquilo. Aquele hábito que todo artista tem de monitorar a reação das pessoas ao próprio trabalho, porque a reação das pessoas é parte do trabalho também.
Ele ficou em frente àquele painel por um tempo mais longo do que a maioria das pessoas ficava, com aquele olhar específico de quem está realmente olhando e não apenas passando os olhos pela superfície. Depois virou para o lado, me viu observando ele, e ficou visivelmente sem graça de um jeito que eu achei completamente adorável. Disse: "Você também estava olhando para o mesmo trabalho?" Eu disse: "Estava olhando para você, olhando para o meu trabalho." Ele ficou ainda mais sem graça. E a gente ficou naquela exposição por 3 horas, conversando sobre tudo que não era o trabalho exposto. Saiu para jantar depois, trocou número, e 6 meses depois estava morando junto. 18 meses depois estava casada. E 36 meses depois estava sentada no sofá de casa numa tarde de domingo, tentando entender por que minha cunhada fazia a mesma coisa toda semana, sem falhar uma vez sequer. A coisa que ela fazia toda semana era a seguinte. Todo domingo à tarde, entre 17 e 18 horas, a Roberta ligava para o Gabriel. Não havia nada errado com isso em si, de forma isolada. Irmãos ligam uns para os outros, famílias têm o hábito de se falar nos fins de semana. Isso é normal e é bonito, e eu nunca questionei a existência das ligações como categoria. O que não era normal era o horário específico, a regularidade absolutamente perfeita, e o que acontecia durante e depois da ligação. O horário de 17 às 18 horas era o horário que a gente tinha, desde os primeiros meses do nosso relacionamento, como tempo dedicado a ficar juntos sem agenda, sem tela, sem compromisso externo. Era o único momento da semana em que a gente combinava explicitamente de não trabalhar, não responder mensagem, não fazer nada que não fosse estar um com o outro com presença completa. Era pequeno, era simples, mas era sagrado para nós dois de um jeito que eu levava a sério. E toda semana, exatamente naquele horário, o telefone do Gabriel tocava com o nome da Roberta na tela. Nos primeiros meses, eu não disse nada. Achei que era coincidência de horário, que ela não sabia da nossa combinação, que era simplesmente o momento que ela tinha disponível depois do almoço de domingo. Gabriel atendia, saía para o corredor para falar, voltava depois de 20, 30 minutos às vezes. A gente recomeçava o que estava fazendo. Eu ficava com aquele resquício de interrupção, que não é raiva e não é tristeza, mas ocupa um espaço real dentro de você. Mas não disse nada porque não havia nada concreto para dizer. Não havia intenção comprovada. Não havia motivo suficiente para criar um conflito, onde talvez não houvesse conflito nenhum. Então guardei, e observei, e continuei guardando e observando por mais tempo do que deveria. Depois de 6 meses de ligações de domingo no mesmo horário, mencionei para o Gabriel de passagem, sem drama, sem acusação no tom. Você reparou que a Roberta sempre liga nesse horário específico? Ele olhou para mim com aquela expressão de quem não havia pensado nisso e ficou processando genuinamente. Depois disse: "Ela deve ligar quando termina o almoço na casa dos meus pais." Eu disse: "Ela vai à casa dos seus pais todo domingo?" Ele disse: "Quase sempre." Eu disse tudo bem e mudei de assunto. Mas não deixei para lá por dentro. Comecei a prestar atenção de um jeito diferente a partir daquele domingo. Comecei a observar com aquela atenção específica de quem decidiu que ia entender o que estava acontecendo antes de nomear, de quem ia juntar informação suficiente antes de tirar conclusão. E o que comecei a observar ao longo dos meses seguintes foi uma estrutura muito mais complexa e muito mais deliberada do que uma ligação de domingo no horário errado. Se você está aqui comigo agora, preciso de um favor. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo, porque o que eu vou te contar a seguir é o momento em que o quebra-cabeça começou a tomar forma, e você não vai querer perder. O padrão que comecei a observar com mais cuidado a partir do 7º mês de casamento não era apenas a ligação de domingo, era um sistema. Um sistema que funcionava com uma consistência que eu fui mapeando mentalmente ao longo de semanas, juntando peça por peça com aquela atenção que as pessoas desenvolvem quando percebem que estão olhando para algo que tem estrutura, mas ainda não enxergam a estrutura completa. A ligação de domingo era apenas a parte mais visível, a mais fácil de perceber porque acontecia na minha frente, no nosso apartamento, com o nome dela na tela do celular dele. O que acontecia fora da minha frente demorou mais para aparecer, mas apareceu. Sempre aparece quando você começa a prestar atenção de verdade com os olhos certos.
A primeira coisa que observei, além da ligação, foi o conteúdo do que Gabriel me relatava depois dessas conversas. Não sempre, não em detalhes longos, mas de vez em quando ele mencionava alguma coisa que a Roberta havia dito durante a ligação, uma preocupação que ela havia compartilhado, uma observação que ela havia feito sobre a vida dele. E eu comecei a perceber um padrão nesses conteúdos que me perturbou de um jeito que levou tempo para conseguir articular com clareza. A Roberta, nessas ligações de domingo, frequentemente expressava preocupações sobre o Gabriel. Preocupações sobre o trabalho dele, sobre o estresse que ela achava que ele estava sentindo, sobre se ele estava dormindo bem, sobre se ele estava sendo cuidado como merecia. Preocupações que eram, em si mesmas, completamente normais entre irmãos que se importam um com o outro de forma genuína. Mas havia algo no modo como essas preocupações chegavam até mim, filtradas pela voz do Gabriel, que me deixava com um desconforto que eu não sabia exatamente nomear ainda. Era como se as preocupações da Roberta sobre o Gabriel fossem sempre sobre coisas que eu, como esposa, deveria estar resolvendo ou percebendo. Como se a preocupação dela fosse implicitamente uma crítica à minha atenção ao marido, uma observação disfarçada sobre o que estava faltando na vida dele desde que eu havia entrado nela. A segunda coisa que observei foi o que acontecia quando a família se encontrava presencialmente nos almoços de domingo na casa dos pais do Gabriel, que a gente frequentava quase toda semana, porque era a tradição deles e porque eu genuinamente gostava dos sogros e queria estar presente naquele espaço. A Roberta, nesses almoços, era uma pessoa completamente diferente da que eu imaginaria a partir da descrição que o Gabriel me dava dela quando falava da irmã com carinho. Carinhosa, protetora, que se preocupa. Presencialmente, ela era educada comigo. Sempre educada. Nunca um comentário direto. Nunca um episódio que eu pudesse apontar como prova de má intenção clara. Mas havia algo no modo que ela ocupava o espaço naqueles almoços que eu fui aprendendo a observar com mais precisão ao longo do tempo. Ela organizava as conversas de um jeito que o Gabriel sempre ficava ao lado dela e eu ficava naturalmente do outro lado da mesa ou num grupo paralelo com outras pessoas. Ela iniciava assuntos que eram histórias da família, memórias compartilhadas com os pais e os irmãos, piadas internas que existiam antes de eu existir naquela família, conversas que eu não podia participar porque não tinha o contexto necessário para participar, e que duravam tempo suficiente para que eu ficasse num silêncio educado que ela interpretava visivelmente como ausência de personalidade e não como ausência de informação. Era sutil, era sempre sutil, mas era consistente. E consistência, aprendi ao longo desses 2 anos observando com atenção crescente, é o sinal mais claro de que algo é intencional e não acidental. A terceira coisa, a que demorou mais para aparecer e que foi a mais difícil de processar quando apareceu, foi o que eu descobri por acidente num sábado de manhã quando o Gabriel tinha saído cedo para uma reunião de trabalho e eu estava em casa arrumando o apartamento. O celular dele estava na bancada da cozinha carregando, ele tinha saído sem levar porque estava com pressa. Eu não tenho o hábito de olhar o celular do marido. Nunca tive. Não é uma questão de desconfiança específica sobre ele, é simplesmente uma questão de respeito à privacidade que eu considerava básica e necessária dentro de um relacionamento adulto. Mas o celular estava com a tela virada para cima quando chegou uma notificação, e o nome que apareceu na tela com o preview da mensagem me fez parar completamente o que estava fazendo. Era o nome da Roberta, com uma mensagem de texto cujo preview aparecia sem que eu precisasse desbloquear nada. Já ligou para a mamãe hoje? Ela estava me contando que o Gabriel tá diferente ultimamente. Acho que você devia prestar atenção. Fiquei olhando para essa mensagem por um tempo que não soube calcular. Depois fui para a sala, sentei no sofá e fiquei processando o que havia lido com aquela vagareza de quem está tentando entender algo que não quer entender completamente. Havia várias coisas perturbadoras naquelas 2 frases, mas a mais perturbadora de todas não era o conteúdo em si, era o destinatário. A mensagem estava sendo mandada pela Roberta para alguém. Mas para quem? O celular era do Gabriel. A mensagem estava chegando no celular do Gabriel. Isso significava que a Roberta havia mandado aquela mensagem para o Gabriel. Mas o conteúdo da mensagem era sobre o Gabriel, em terceira pessoa, como se ela estivesse falando para outra pessoa sobre ele. O Gabriel tá diferente.
como se ela estivesse mandando uma mensagem sobre o Gabriel para outra pessoa, mas a mensagem tivesse chegado por engano no celular do Gabriel. Havia uma explicação lógica para isso. Ela havia querido mandar para a mãe ou para o Tiago e havia mandado para o número errado. E aquela explicação lógica foi a que eu escolhi aceitar naquele primeiro momento, porque era a que doía menos e porque eu não tinha certeza suficiente de nenhuma outra interpretação para me comprometer com ela naquele sábado de manhã. Mas a mensagem ficou dentro de mim. Ficou com aquele peso específico das coisas que a gente tenta guardar num lugar onde não incomodem, mas que nunca ficam completamente quietas. O Gabriel tá diferente ultimamente. O que significava diferente? Diferente desde quando? E quem era o ponto de referência? Diferente de como ele era antes de mim? Diferente de como ela achava que ele deveria ser com ela presente na vida dele o tempo todo? Comecei a conectar aquela mensagem com as preocupações que chegavam filtradas pelas ligações de domingo, com os almoços organizados de um jeito que me deixavam de fora das conversas centrais, com a regularidade perfeita do horário escolhido para ligar, aquele horário específico que ela havia descoberto ser o nosso horário de estar juntos. E o quebra-cabeça foi ganhando uma forma que eu não gostava de ver, mas não conseguia mais empurrar de volta para o lugar de onde havia saído. O que eu fui encontrando não veio de uma vez. Veio em fragmentos, ao longo de semanas, da forma específica que as verdades desconfortáveis costumam vir quando você começa a procurar por elas. Um detalhe aqui, uma observação lá, uma conversa que você não deveria ter ouvido, mas ouviu porque o volume estava alto demais, ou a porta estava aberta demais, e que de repente encaixa num espaço que você não sabia que existia no quebra-cabeça, mas que estava esperando ser preenchido. Cada fragmento isolado era pequeno. Cada fragmento isolado tinha explicação alternativa, mas juntos, ao longo do tempo, eles começaram a contar uma história que eu não queria acreditar que estava sendo contada. E o mais difícil de tudo não era a história em si. Era entender que enquanto eu observava e juntava fragmentos em silêncio, a outra pessoa da história continuava agindo com aquela consistência tranquila de quem acredita que ninguém está vendo. Naquele sábado de manhã, quando o Gabriel voltou da reunião, eu não disse nada sobre a mensagem. Decidi que ia observar mais antes de falar, que ia juntar mais informação antes de tirar qualquer conclusão, que ia ter certeza do que estava vendo antes de nomear para ele, porque nomear aquilo sem certeza suficiente era arriscar parecer paranoica, era arriscar colocar uma desconfiança no casamento que talvez não tivesse fundamento real, era arriscar perder algo que eu queria proteger a qualquer custo. Então, continuei observando, continuei juntando. E o que fui encontrando ao longo das semanas seguintes foi maior e mais perturbador do que eu estava preparada para encontrar quando havia decidido prestar atenção. O que eu fui encontrando ao longo das semanas seguintes, a mensagem do sábado, foi uma revelação que chegou por partes, de fontes diferentes, em momentos que eu não escolhi, mas que reconheci como importantes quando chegaram. Eu havia decidido que ia observar com mais cuidado, que ia prestar atenção em coisas que antes eu deixava passar por opção, que ia parar de dar automaticamente o benefício da dúvida e começar a registrar o que via com a seriedade de quem está construindo entendimento e não apenas coletando impressões. Essa mudança de postura foi silenciosa, não anunciada para ninguém, executada no espaço da minha própria cabeça, enquanto externamente eu continuava fazendo tudo o que sempre fiz, comparecendo aos almoços de domingo, sendo educada e presente, sorrindo nas fotos de família, tentando ser a nora que eu queria ser e a cunhada que eu esperava que a Roberta um dia aceitasse que eu era. A primeira parte veio da própria Roberta, sem que ela soubesse que estava me dando. Num almoço de domingo em abril, quando a família estava reunida e a conversa havia ficado mais relaxada depois da sobremesa e do cafezinho distribuído pela sogra com aquela eficiência carinhosa que eu gostava nela, a Roberta foi contar uma história de quando o Gabriel tinha uns 12 anos e ela tinha 14. Uma história de infância, aparentemente despretensiosa, sobre uma vez que ele havia sumido da casa por uma tarde inteira e a família toda havia ficado preocupada porque ninguém sabia onde ele estava. Ela contou a história com aquele afeto genuíno de irmã mais velha que estava presente e que guarda as memórias com cuidado, e a família toda estava rindo e lembrando dos detalhes daquele dia.
Mas no meio da história, num detalhe específico que eu notei, porque estava prestando atenção naquele jeito diferente que eu havia desenvolvido nessas semanas anteriores, ela disse uma frase que ficou dentro de mim por dias depois daquele almoço. Sempre que o Gabriel some, é porque alguém o convenceu de que estava bem longe de nós. Ela disse aquilo e riu, dando a entender que era sobre aquele episódio de infância específico de quando ele tinha 12 anos e havia sumido para a casa de um amigo sem avisar. Mas os olhos dela foram para mim por uma fração de segundo antes de continuar a história. Uma fração de segundo que a maioria das pessoas ao redor da mesa não teria percebido porque estava rindo do relato. Mas eu percebi e guardei. A segunda parte veio do Tiago, o irmão mais novo, numa conversa que aconteceu por acaso quando ele passou no nosso apartamento para pegar um instrumento musical que tinha deixado guardado aqui numa mudança e que queria recuperar para um show que estava fazendo no fim de semana. O Gabriel não estava em casa, era dia de semana. Eu estava trabalhando no estúdio quando o Tiago chegou. Ficou uns 20 minutos esperando o elevador voltar. Depois de ter pego o instrumento no quarto de hóspedes, tomamos um café enquanto ele esperava, e a conversa foi do jeito que conversas casuais são, sem agenda definida, pulando de assunto em assunto, com aquela leveza descompromissada de quem não está tentando chegar a lugar nenhum em especial. Em algum ponto chegamos na Roberta, num contexto natural dentro da conversa, e o Tiago disse, com aquele tom de quem está falando algo que acha que é consenso estabelecido, e, portanto, não precisa de peso especial ou explicação adicional. Ela sempre foi assim com o Gabriel, desde pequena. Minha mãe às vezes brinca que a Roberta nunca aceitou que ele cresceu. Ele disse isso, bebeu um gole de café e começou a mudar de assunto. Mas eu não mudei de assunto por dentro. Fiz uma pergunta casual de volta, com aquele tom de curiosidade leve que não dá a entender que a pergunta importa mais do que parece. Como assim? Nunca aceitou que ele cresceu? Tiago ficou levemente menos relaxado, como quem percebe que disse mais do que pretendia e está avaliando quanto mais dizer. Depois disse, é que ela sempre teve aquela coisa de querer proteger o Gabriel de tudo, de todo mundo que chegava perto. Uma coisa de irmã mais velha, sabe? Não é nada demais, é só o jeito dela. E mudou de assunto de verdade desta vez, mas eu havia recebido a informação que precisava. Não era só o jeito dela, era um padrão com história. E era um padrão que continuava ativo no presente. A terceira parte, a que chegou com mais peso de todas, veio de uma conversa que tive com a minha sogra, Dona Célia, numa tarde de quarta-feira em que eu havia passado na casa dela para deixar uma encomenda que havia chegado no nosso apartamento por engano e que era dela. Fiquei 1 hora, porque Dona Célia é o tipo de pessoa que convida você a entrar e não deixa você sair em 5 minutos. E porque eu genuinamente gosto dela. Porque ela tem aquele jeito tranquilo de quem passou por muita coisa na vida e aprendeu a não gastar energia com o que não vale. Naquela tarde, ela estava mais falante do que o habitual, com aquela comunicatividade específica de quem está com algo na cabeça e procura uma abertura para colocar para fora sem ter que criar a abertura do nada. Depois de um tempo de conversa sobre outras coisas, ela disse, devagar, com aquela forma dela de escolher as palavras com cuidado. Luciana, você está bem? Você e o Gabriel estão bem? Disse que sim, que estávamos ótimos, que o trabalho estava correndo bem para os dois, que a gente estava planejando uma viagem para o mês seguinte. Ela assentiu. Ficou quieta por 1 segundo que durou mais do que 1 segundo. Depois disse, pergunto por que a Roberta às vezes me conta coisas que me preocupam. Sobre o Gabriel, sobre o casamento de vocês. Eu perguntei com a voz o mais neutra que eu conseguia. Que tipo de coisas? A Dona Célia me olhou por um momento com aquele olhar de quem está avaliando quanto pode dizer sem criar um problema maior do que aquele que está tentando resolver. Depois disse, ela diz que o Gabriel não parece feliz, que ela percebe na voz dele quando ligam toda semana, que sente que algo está errado na vida dele e que ele não está conseguindo falar sobre isso. Fiquei quieta por alguns segundos. Depois disse, com toda a calma que eu tinha, Dona Célia, o Gabriel está feliz. Eu sei disso com certeza. Nós estamos bem e somos felizes juntos. Ela assentiu de novo, com aquela expressão de quem acredita no que estou dizendo, mas está processando algo maior. Depois disse, com aquela voz que era mais para ela mesma do que para mim, eu sei.
Mas a Roberta tem uma forma de ver as coisas às vezes que eu acho que é mais sobre o que ela precisa ver do que sobre o que está realmente lá. Aquela frase da Dona Célia ficou dentro de mim como uma chave que abre uma fechadura que você tentou abrir com vários instrumentos diferentes antes, e nenhum havia funcionado. A Roberta tem uma forma de ver as coisas que é mais sobre o que ela precisa ver do que sobre o que está realmente lá. Era isso. Era exatamente isso. Não era uma campanha organizada e fria de destruição, como eu havia às vezes pensado nas noites de insônia, tentando dar um nome ao que estava acontecendo. Era algo mais humano e, de certa forma, mais perturbador do que crueldade calculada. Era uma mulher que havia construído uma narrativa sobre o irmão que precisava ser verdade para que a posição dela na vida dele continuasse fazendo sentido para ela mesma. Se o Gabriel era infeliz, ela era necessária. Se o Gabriel estava diferente, ela era a única que percebia o que ninguém mais percebia. Se o casamento tinha problemas, ela era a confidente, o porto seguro, o lugar onde ele deveria estar chegando quando as coisas ficavam difíceis. A narrativa existia para garantir a relevância dela. E a relevância dela dependia de o Gabriel precisar de algo que eu não estava dando. Fui para casa naquela tarde de quarta-feira com aquela combinação específica de clareza e peso que você sente quando finalmente entende algo que custou tempo entender. Clareza porque o quebra-cabeça havia se completado depois de 2 anos de peças espalhadas. Peso porque o que o quebra-cabeça mostrava era grande demais para guardar por mais tempo. Tinha passado 2 anos juntando peças. Tinha passado 2 anos dando o benefício da dúvida, encontrando explicações alternativas, escolhendo a interpretação menos sombria, porque era mais confortável do que a outra. E agora, o quebra-cabeça estava completo, e o que ele mostrava era claro. A Roberta havia passado 2 anos construindo e alimentando uma narrativa de que o Gabriel era infeliz no casamento, de que algo estava errado, de que ela percebia o que eu não percebia porque me faltava a intimidade e o conhecimento que ela tinha. E havia espalhado essa narrativa para a família inteira em volta de nós de um jeito que eu só estava vendo agora. E o Gabriel não sabia disso. Ainda não sabia. E eu precisava decidir o que fazer com isso agora que sabia, e como contar para ele de um jeito que não destruísse o casamento no processo de salvar o casamento. Contar para o Gabriel o que eu havia descoberto foi a coisa mais difícil que fiz em 3 anos de casamento. Não pela conversa em si, mas por tudo que havia antes dela. A decisão de ter a conversa, o momento de escolher quando, a preparação de como dizer algo de tamanho real sobre a irmã dele de um jeito que ele pudesse ouvir sem ficar na defensiva, sem sentir que eu estava atacando alguém que ele amava profundamente desde criança, sem perder a essência do que eu precisava que ele entendesse sobre o que havia estado acontecendo ao redor de nós dois por 2 anos. Fiquei 3 dias depois da conversa com a Dona Célia antes de abrir aquele assunto com ele. 3 dias de processamento, de organização interna, de escolha das palavras certas, de ensaio mental de como a conversa poderia ir e de como eu responderia em cada direção possível. Sou designer, trabalho com comunicação visual, passo o dia pensando em como transmitir uma mensagem com a maior clareza possível para o receptor certo no canal certo, com o timing certo. Mas aquela conversa era a mais difícil que eu já havia precisado desenhar, porque o receptor era o homem que eu amava, e a mensagem envolvia alguém que ele também amava desde criança, e as 2 coisas precisavam coexistir sem que uma destruísse a outra no processo. A Dona Célia havia dito aquela frase sem saber o peso que ela tinha para mim. Havia dito como observação de mãe, daquele lugar de quem conhece os filhos com uma intimidade que ninguém mais tem, e que às vezes consegue nomear em voz alta coisas que os outros só veem, mas não sabem ainda como dizer. Para mim, aquela frase havia sido a primeira vez que alguém de dentro daquela família havia nomeado o que eu havia passado 2 anos tentando nomear sozinha, sem o mapa, sem o vocabulário familiar que as pessoas que crescem em famílias grandes desenvolvem naturalmente. Uma forma de ver as coisas que é mais sobre o que ela precisa ver do que sobre o que está realmente lá. Precisei de um dia inteiro para entender completamente o que aquela frase significava. E quando entendi, entendi tudo de uma vez.
com aquela clareza específica que é ao mesmo tempo alívio e peso, que é ao mesmo tempo o fim de uma incerteza e o começo da responsabilidade de agir com o que você finalmente sabe com clareza suficiente para dizer em voz alta para quem precisa ouvir. Naqueles 3 dias de preparação, eu também fiz algo que havia me recusado a fazer antes, por respeito e por medo ao mesmo tempo. Li as conversas de WhatsApp entre o Gabriel e a Roberta. Não todas, não as antigas, as recentes, dos últimos 6 meses. O Gabriel sabia que eu havia feito isso. Eu lhe contei antes de mencionar o conteúdo, porque queria que soubesse que eu havia olhado, porque precisava que não houvesse nada entre nós que eu tivesse acesso e ele não soubesse que eu havia acessado. Ele ficou quieto quando eu disse isso. Depois disse: "O que você viu?" Eu disse: "Eu vi conversas onde ela repetia, de formas diferentes e com intervalos regulares, que você não parecia feliz, que ela estava preocupada com você, que sentia que algo estava errado na sua vida e que você não estava conseguindo falar sobre isso, e você respondendo que estava tudo bem, que era o trabalho, que estava cansado, mas bem. E ela insistindo, de formas sutis, mas consistentes, que havia algo mais além do cansaço, que você podia contar para ela, que ela estava lá para o que precisasse, sempre esteve e sempre estaria. Em todas as formas que uma pessoa usa para dizer para outra que o relacionamento dela não está bem, sem dizer aquela frase diretamente, sem deixar prova explícita do que está insinuando. Gabriel ficou em silêncio por um tempo depois de ouvir isso. Depois disse, com aquela voz de quem está processando: "Eu achava que era preocupação de irmã." Eu disse: "Eu sei. Parece preocupação de irmã quando você está dentro dela. Parece outra coisa quando você dá um passo para fora e vê o conjunto com distância suficiente." Ele ficou quieto de novo. Depois disse: "E você ficou com isso guardado por quanto tempo?" Eu disse: "A mensagem que chegou no celular seu por engano foi há 4 meses." A percepção de que havia um padrão foi crescendo ao longo de mais de 1 ano antes disso. A conversa com a sua mãe foi há 3 dias. Ele passou a mão no rosto com aquele gesto de quem está tentando organizar muita coisa ao mesmo tempo dentro de um espaço que não estava preparado para tanto. Depois disse: "Por que você não me contou antes?" Eu disse: "Porque eu precisava ter certeza do que estava vendo antes de trazer para você. Porque trazer sem certeza suficiente era arriscar parecer que eu estava atacando a sua irmã por insegurança minha. E eu não queria que isso fosse assim. Porque eu não estava agindo por insegurança, estava agindo por clareza. E levei o tempo que precisei para ter a clareza que precisava. Escolhi uma sexta-feira à noite para ter essa conversa, depois do jantar, quando os dois estávamos com o ritmo da semana caindo e antes do fim de semana começar. Gabriel largou o celular quando eu disse que precisava falar com ele. Virou o corpo inteiro para mim, com aquela atenção física que era o jeito dele de dizer: "Estou aqui e estou ouvindo de verdade." Comecei pelo começo. A ligação de domingo, o horário sempre igual, os 2 anos de constância perfeita que não era acidente de timing. Falei sobre o conteúdo das ligações que chegava filtrado por ele, as preocupações da Roberta, que sempre implicavam que eu estava deixando algo a desejar como esposa e como parceira. Falei sobre os almoços organizados de um jeito que me deixavam de fora das conversas centrais, com uma consistência que não era coincidência. Falei sobre a mensagem do sábado que havia chegado por engano no celular dele e que eu havia visto sem querer naquele sábado de manhã faz 4 meses. Falei sobre o que o Tiago havia dito na visita ao apartamento. Falei sobre o que havia visto nas conversas de WhatsApp. E falei, por último, sobre a conversa com a dona Célia, com as palavras exatas que a mãe dele havia usado. Ela tem uma forma de ver as coisas que é mais sobre o que ela precisa ver do que sobre o que está realmente lá. Gabriel me ouviu tudo sem interromper uma única vez. Esse é um dos traços dele que eu mais valorizo e que me permitiu contar aquilo do jeito que precisava ser contado. Ele ouve de verdade, com o corpo inteiro, sem estar preparando a resposta enquanto você ainda está falando. Quando eu terminei, ficou quieto por um tempo que eu não tentei preencher com palavra nenhuma, porque sabia que aquele silêncio estava trabalhando e precisava do espaço que precisava. Depois ele perguntou, com aquela voz de quem está repetindo algo para confirmar que entendeu direito: "Você está me dizendo que a Roberta passou 2 anos dizendo para a família que eu estava infeliz no casamento?"
Eu disse. É o quadro que se forma quando você olha para tudo junto ao mesmo tempo. Ele ficou quieto de novo. Depois disse, mais para ele mesmo do que para mim. Ela ligava todo domingo naquele horário de propósito. Não era o horário que ela tinha disponível depois do almoço. Era o horário que ela sabia que era o nosso horário de estar juntos. Não era pergunta. Era a montagem que ele estava fazendo em tempo real, conectando os pontos com a velocidade de quem conhece a irmã há 30 e poucos anos. E, de repente, está vendo um ângulo que nunca havia visto antes, porque nunca havia olhado de lá. O que aconteceu a seguir foi uma noite longa. Gabriel ligou para a Roberta naquela mesma noite. Eu disse que não precisava ser naquela noite, que havia tempo para processar primeiro. Ele disse, eu preciso que seja agora. Saiu para o corredor. Eu fiquei na sala, ouvindo partes da conversa que chegavam sem que eu quisesse ouvir, porque o apartamento não é grande e as paredes não são espessas. A voz dele estava baixa e firme, daquele jeito de quando está contendo muita coisa dentro de uma contenção que custa. A voz dela oscilava entre a negação e o choro, que é o recurso quando a negação não está funcionando mais. Quando o Gabriel voltou depois de mais de 40 minutos, o rosto tinha aquele cansaço específico de quem passou tempo num lugar emocionalmente difícil e ainda não sabe ao certo o que fazer com o peso de tudo que encontrou lá. Sentou ao meu lado, ficou em silêncio. Depois disse, ela negou tudo. Disse que eu estava interpretando errado, que a mensagem foi erro de envio, que as preocupações eram genuínas. Eu não disse nada. Deixei ele processar em voz alta sem que eu precisasse guiar o processo. Depois ele disse, mas eu conheço minha irmã faz mais tempo do que qualquer narrativa que ela possa construir. E conheço você faz tempo suficiente para saber quem está me dizendo a verdade nesse momento. Aquela frase ficou dentro de mim de um jeito que eu não consigo descrever completamente. Havia tanto deslocamento necessário para que ela fosse dita por ele sobre a própria irmã. Mas havia também uma clareza que me alcançou como sopro de ar limpo depois de tempo demais num espaço sem ventilação. Ele havia escolhido ver. E tinha escolhido por conta própria, sem que eu pedisse ou forçasse nada. O que aconteceu com o casamento depois daquela noite de sexta-feira não foi o que eu havia temido que pudesse acontecer nos piores cenários que eu havia desenhado mentalmente ao longo dos meses em que estava guardando aquilo. Eu havia temido que contar pudesse fracturar algo que não se recuperava. Havia temido que o Gabriel ficasse no meio, dividido entre o que havia visto e o amor que tinha pela irmã desde criança, e que essa divisão fosse grande demais para o casamento sobreviver intacto e honesto ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu foi outra coisa. O que aconteceu foi que contar criou uma intimidade no casamento que não existia antes daquela noite. Porque havia algo que eu havia carregado sozinha por tempo demais. E quando finalmente deixei de carregar sozinha, o espaço que aquilo ocupava dentro de mim virou espaço compartilhado entre nós dois. E espaço compartilhado, descobri naquele período, é o material do qual casamentos reais são feitos quando passam por coisas reais e sobrevivem a elas. Gabriel e a Roberta tiveram uma segunda conversa, mais longa e mais estruturada do que a de sexta-feira à noite, num sábado da semana seguinte na casa dos pais deles, com a dona Célia e o senhor Márcio presentes, porque Gabriel havia pedido que estivessem. Eu não estava lá e não havia pedido para estar. Aquela era uma conversa que pertencia àquela família de uma forma que eu respeitei completamente, não por exclusão ou por estar sendo excluída, mas porque havia entendido que minha presença naquele espaço específico tornaria a conversa sobre mim ao invés de sobre o padrão que havia existido, e o padrão era maior do que eu. O que eu soube por Gabriel depois foi que a conversa havia sido honesta, de um jeito que conversas de família raramente são, com a dona Célia nomeando coisas que havia observado ao longo de anos e havia ficado quieta por não querer criar conflito dentro da família que ela havia construído com tanto cuidado. Com o senhor Márcio, fazendo aquelas perguntas diretas e sem rodeios que pais fazem quando finalmente decidem que é hora de olhar de frente para algo que estavam desviando porque era mais fácil não ver. A Roberta havia chorado. Havia negado menos do que na primeira conversa de sexta-feira. Havia dito, em algum ponto, que Gabriel me repetiu com aquele cuidado de quem está reproduzindo palavras que pesaram. Não sabia como parar.
Essa frase ficou dentro de mim de um jeito que levou tempo para processar completamente. Não sabia como parar. Havia algo de verdade nessa frase que me ajudou a entender aquela mulher de um jeito que eu não havia conseguido antes, quando eu ainda a estava tentando categorizar como má intenção pura ou como ciúme calculado e frio. Ela não era personagem de roteiro com motivação simples e clara. Era uma pessoa que havia construído um relacionamento com o irmão que havia se tornado a âncora da identidade dela ao longo de décadas, e que quando a âncora foi ameaçada por minha entrada permanente na vida dele, ela havia reagido da única forma que sabia reagir, tentando fazer a ameaça desaparecer sem perceber completamente o que estava fazendo. Não de forma consciente e planejada como um esquema elaborado. De forma instintiva e progressiva, uma ação gerando a necessidade de outra ação, uma narrativa precisando de outra narrativa para se sustentar, até que 2 anos depois ela estava num lugar que ela própria não sabia ao certo como havia chegado, nem como sair. Entender isso não apagou o que ela havia feito. Compreender a origem de um comportamento não é o mesmo que aceitar o comportamento como justo ou como inofensivo. Eu sei isso com clareza. Mas entender me ajudou a não carregar aquilo como raiva permanente, que é uma forma de continuar sendo afetada por algo que você precisava deixar de afetar você. A Roberta havia me causado 2 anos de desconforto real, de dúvida sobre o que eu estava vendo, de aquela solidão específica que existe quando você não consegue nomear o que está vivendo porque não tem certeza suficiente para nomeá-lo, e por isso fica com ele dentro de você sem ter para onde levá-lo. Isso foi real. Isso teve peso. Isso merecia ser reconhecido como o que era, sem minimizar porque seria gentil minimizar, e sem exagerar porque exagerar não serviria a ninguém, incluindo a mim. O que mudou de forma concreta depois daquelas conversas foi o padrão de domingo. A ligação de 17 às 18 horas parou de acontecer naquele horário específico. Não com anúncio formal de mudança, não com discussão sobre o assunto, simplesmente deixou de acontecer. E quando a Roberta ligava em outros momentos, com conversas que aos poucos fui percebendo que tinham uma temperatura diferente, menos aquela urgência de verificação semanal que havia se instalado como rotina. Os almoços de família continuaram. Eu continuei comparecendo, porque aqueles eram os pais do meu marido e eu genuinamente gostava deles e queria fazer parte daquela tradição. A Roberta nesses almoços foi ficando diferente de um jeito que foi crescendo aos poucos, não de um domingo para o outro. Menos o olhar de inventário quando eu entrava na sala, menos os assuntos de família lançados no momento exato em que eu poderia estar sendo incluída numa conversa. Mais espaços onde ela me fazia uma pergunta direta e esperava a resposta de verdade, sem usar a resposta como ponto de partida para outra insinuação. Não viramos amigas. Seria romantizar demais dizer que viramos amigas. Há uma história entre a gente que tem peso real e que não se apaga com algumas mudanças de comportamento ao longo de meses, pelo menos não completamente, e não de forma que ambas as partes fingem que não existe. Mas há algo que existe agora que não existia antes, uma civilidade que é genuína porque passou por uma crise real e sobreviveu a ela, que não é a civilidade de 2 pessoas que nunca se enfrentaram, mas a civilidade de 2 pessoas que foram até um ponto difícil juntas, que nomearam o que havia ali e que voltaram de lá num estado diferente do que haviam chegado. É mais honesta do que o que havia antes, com toda a superfície polida e o volume baixo e as frases cuidadosas. E honestidade, aprendi com tudo isso, é sempre mais sustentável do que a paz de aparência que existe quando as coisas importantes não foram ditas. O que aprendi com esses 2 anos de observação, de silêncio estratégico, de coleta cuidadosa de informação antes de agir, é que ver não é o mesmo que saber. Eu via o que a Roberta fazia toda semana, via os almoços organizados de um jeito que me deixavam de fora, via as ligações no horário exato, via os conteúdos filtrados pelo Gabriel que sempre continham aquela implicação sutil de que algo estava errado na minha direção. Mas ver sem entender o conjunto é diferente de ver com o entendimento completo do conjunto. Precisei de 2 anos para ter entendimento suficiente para agir com responsabilidade. Isso foi provavelmente tempo demais.
Mas foi o tempo que precisei para ter certeza suficiente de que o que eu ia dizer era o que estava realmente lá, e não o que eu precisava ver por insegurança minha. E essa distinção importou muito para como Gabriel recebeu o que eu disse, importou para como a conversa foi, importou para o que sobreviveu depois da conversa. Se você está aqui comigo agora e está vivendo algo parecido, algo que você vê toda semana, mas não consegue ainda nomear com a certeza que precisaria para dizer em voz alta para quem precisa ouvir, eu quero te dizer uma coisa diretamente. Você não está exagerando. O instinto que você está sentindo, aquela percepção de que algo tem estrutura, mas você ainda não consegue ver a estrutura completa, esse instinto é real e merece ser levado a sério por você mesmo antes de ser levado a sério por qualquer outra pessoa. Observe, junte, dê o tempo que você precisa, mas não mais do que isso, porque tempo demais tem custo também. E quando você tiver certeza suficiente, diga. Do jeito que você precisar dizer, para quem precisar ouvir, no momento que você escolher e não no momento que a outra pessoa escolheu para você. Porque você tem o direito de escolher o momento. E você tem o direito de ser ouvida quando ele chegar. Sua história importa, sua percepção importa. E o silêncio que você mantém enquanto observa não é fraqueza, é inteligência esperando o momento certo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você faria na minha situação ou o que você já viveu que foi parecido com isso. Vamos criar aqui uma comunidade de mulheres que se apoiam e que se entendem. Nos vemos no próximo relato.